Anuário Espírita de 1989. A contribuição da música nas tarefas espíritas. O canto dos pássaros, o rumorejo das aves agitada pelo vento, o murmúrio dos riachos e tantos outros sons melodiosos que captamos da natureza, encantando os nossos sentidos, alegrando nossa alma. São manifestações da harmonia com que Deus, na sua sabedoria, imprimiu em toda a criação. O próprio homem, co-criador, também contribuiu desde tempos imemoriais para que a música se apresente e cumpra o seu papel de cooperadora da paz e motivadora da alegria. Em todas as épocas, ela tem auxiliado o homem nas mais diversas áreas de suas atividades. No setor religioso, por exemplo, desde os seus primórdios, temos notícia da presença da música. É sábio que os hebreus utilizavam em seus cultos primitivos, desempenhando nos mesmos uma função importante. O Antigo Testamento mostra a presença da música no judaísmo e o cristianismo sofreu a sua influência, pois os salmos e hinos das sinagogas foram ouvidos, provavelmente nos seus primeiros núcleos. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, recomendava: enchei-vos do Espírito, falando entre vós mesmos em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. Com o nosso progresso espiritual, nos são revelados novos sons, certamente em planos mais elevados, em outros orbes mais evoluídos. Temos a sua plenitude. A propósito, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos se eles são sensíveis à música, obteve a seguinte resposta: queres falar de vossa música? Pergunta. O que é ela diante da música celeste? Pergunta. Desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia? Pergunta. Uma é para a outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender uma outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas mais desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Em outras obras de Kardec, há relatos de grandes compositores como Mozart e Rossini, espíritos trazendo-nos descrições maravilhosas dessa arte, como também em obras de André Luiz e Humberto Campos, recebidos mediunicamente por Chico Xavier. Elucida-nos Rossini: a harmonia, a ciência, a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira o arrebata, a segunda o esclarece, a terceira o eleva. Assim, ele coloca a harmonia como meio de nos relacionarmos com o Criador, junto com as asas da ciência e da virtude. E continua: a harmonia da terra não é mais do que reflexo da harmonia do espaço. O homem que goza as delícias da harmonia é muito mais elevado, mais depurado do que aquele em que ela não logra penetrar, sua alma mais apta a sentir. Desprende-se mais facilmente, a harmonia lhe auxilia o desprendimento, transporta-o a lhe permitir ver melhor o mundo moral. Deve-se concluir daí que a música é essencialmente moralizadora, uma vez que traz a harmonia às almas e que a harmonia as eleva e engrandece. Toda gente reconhece a influência da música sobre a alma e sobre o progresso, mas a razão dessa influência é, em geral, ignorada. Sua explicação está toda neste fato que a harmonia coloca a alma sob o poder de um sentimento que a desmaterializa. Sim, o espiritismo terá influência sobre a música. Como poderia não ser assim? Pergunta. Seu advento transformará a arte, depurando-a. Sua origem é divina, sua força o levará a toda parte onde haja homens para amar, para levar-se e para compreender. Ele se tornará o ideal e o objetivo dos artistas, pintores, escultores, compositores, poetas, que irão buscar nele suas inspirações, e ele fornecerá, porque é rico, é inesgotável. Com estas palavras, Rossini mostra-nos a responsabilidade do espírita diante das artes, como a música poderá alcançar desde os espíritos mais rudes até os mais elevados. À medida que evoluímos, passamos a perceber sons mais harmoniosos, e esta capacidade é proporcional ao nosso desenvolvimento moral e intelectual. Em nosso lar, André Luiz relata-nos que, ao ser recolhido no hospital da cidade espiritual,
Aproximando-se a hora do crepúsculo, notou que a divina melodia penetrou quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho de esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessaram-me o coração. Era a hora das preces da governadoria, consagradas a Cristo, segundo o esclarecimento do enfermeiro Lísias. Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me vencendo a dificuldade e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Segundo André Luiz, ao recinto da prece de lá, após se surpreender com o templo maravilhoso que nos descreve, houve então um hino harmonioso cantado por 72 figuras, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairava no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia, com estrias douradas. Cariciosa música em seguida respondia a louvores precedentes, talvez de esferas distantes. E após descrever uma chuva de flores azuis, ele sentia-se renovado com novas energias e regressou aos seus aposentos, com o coração à maneira de cálice muito vazio, enchendo-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. O poder terapêutico da música com as vibrações da prece é de inestimável valor no tratamento de nossos males, principalmente quando ligados à esfera psicossomática. Por exemplo, nos casos de irritação, cansaço ou aborrecimento, a música relaxante e a prece renovadora muito beneficiam. Analisando a influência dos sons e a musicoterapia, é interessante o artigo publicado na seção Medicina do jornal Estado de São Paulo, 24 de 5 de 1987. A autora Ana Aurélia de Bella Napolitano assim se expressou em determinado trecho. A influência da música é, pois, indiscutível, de tal forma que desde há muito vem sendo utilizado como terapêutico ou como auxiliar terapêutico. Uma terapia que vem dos gregos, egípcios, hebreus antigos e de tantos outros povos da antiguidade, diz a Bíblia. Quando o mau espírito se apoderava de Saul, Davi tocava sua harpa e Saul se acalmava, punha-se melhor e o espírito maligno dele se afastava. 1 Samuel capítulo 5, 23. Naturalmente, as coisas têm hoje um cunho diferente, mas mostram também o conceito de doença associada aos maus espíritos e o poder de cura exercido pelo sacerdote e pela música. Atualmente, há indivíduos que se dedicam ao estudo da música como agente terapêutico, que é a musicoterapia, utilizada na pior das hipóteses para promover o relaxamento e ajudar a tranquilizar o enfermo. São conhecidos estudos completos e indicações bem específicas e cuidadosas. Assim, um excelente remédio para a cólera é o coro dos peregrinos da ópera Taurentzen de Wagner, ou as valsas de Chopin para a insônia ou o hino à alegria de Beethoven, etc., para reduzir a depressão após uma desilusão. Recentemente, na conceituada revista Paulistana de Medicina, volume 106, 1988, Dr. Luiz de Corte, professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em seu interessante artigo editorial A Música em Medicina, uma dupla participação, assim afirmou em alguns tópicos. De fato, ela está capacitada a influenciar a pessoa que age e a pessoa que recebe a ação, ou seja, enriquece um ambiente que envolve a primeira e pode contribuir para a assistência à segunda, contribui poderosamente para minimizar os efeitos demolidores da atividade médica, com sua habitual sobrecarga física, mental e emocional, fornece sensação de paz, de reconciliação com o ambiente, de aceitação do que parecia inaceitável, de reequilíbrio espiritual. Em síntese, não estamos apenas transformando opinião pessoal em ocorrência universal, ao reconhecer que mesmo na época atual, tão rica em conquistas estritamente científicas, a música pode representar ato médico eficiente e protetor. E este ato vem apoiar a nossa concepção básica de que devemos tratar o doente antes que a doença.
André Luiz também fala-nos da presença constante da música em todos os setores da colônia nosso lar. Em plena via pública, ouvia-se tal qual observava a saída belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente: essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem um estímulo de alegria, sem esse estímulo de alegria. E sobre o campo da música, Lísias comenta: nas extremidades do campo temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime, mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Anuário Espírita de 1989. A música é generosa e atende a todas as necessidades dos espíritos, desde os mais simples aos mais evoluídos. Como também aqui no plano físico, aprendemos a apreciar a música de acordo com nossa faixa evolutiva. Em Os Mensageiros, conta-nos André Luiz de uma reunião familiar em que o espírito de Cecília canta e executa ao som de órgão uma linda melodia ligada aos sentimentos que ficaram na crosta. Em seguida, o espírito de Ismália, vindo das esferas mais elevadas, apresenta uma melodia voltada para o Criador, produzindo uma emoção indescritível a todos os presentes. E na obra Missionários da Luz, durante uma reunião de materialização na crosta, o espírito Alexandre fala pela garganta artificial, como quem utiliza um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajude-nos cantando. Façam música e evite a concentração. Fez-se música no ambiente. Vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma ali mesmo, ao lado do médium, sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Vemos, portanto, nos livros de André Luiz a influência da música no trabalho diário, nas diversas reuniões sociais da cidade espiritual nosso lar, assim como em um centro espírita da Crosta, onde ela foi um fator importante no sucesso de um trabalho especializado. Em sua obra Materializações Luminosas, Rafael Américo Ranieri apresenta o capítulo Organização de Sessões de Materialização, mais de 2 dezenas de conselhos, dentre eles a utilização da música de inspiração elevada, contando com um aparelho de som no recinto, e a formação de um pequeno coral para cantar hinos com letras espiritualizadas durante a reunião. A influência da música nos trabalhos da notável médium Frederica Ralph foi assim descrito pelo Dr. Justinus Kerner. A música mergulhava em estado sonambúlico. A música mergulhava ela em estado sonambúlico, tornava-se clara e evidente, fazia versos. Pedia-me que magnetizasse aos sons da harpa a água que ia beber, e mesmo que disso não tivesse conhecimento, quando eu a fazia, começava logo a cantar. O profeta Eliseu forneceu um exemplo de excitação da vida interior pela música. Levado perante o rei de Israel, pediu-lhe que chamasse um músico, e desde que este fez vibrar as cordas, desceram sobre Eliseu as mãos do Senhor, e ele profetizou. A vidente de Prevorste, desde os trabalhos públicos doutrinários que conhecemos, onde a música é utilizada com excelentes resultados, citaremos o Centro Espírita Perseverança de São Paulo e o Grupo Espírita da Prece em Uberaba, Minas. Neste último, a presença de Chico Xavier, uma música de fundo acompanha toda a tarefa psicográfica dos médios. Através da imprensa espírita temos notícia da formação de um número cada vez mais crescente de corais e conjuntos musicais, e o que é mais importante, o aparecimento de composições inspiradas na temática espírita, mediúnicas ou não, com alto valor educativo. Essas composições genuinamente doutrinárias muito têm contribuído para os cursos de evangelização. E ultimamente observamos a presença mais frequente dos corais na abertura das palestras doutrinárias.
Humberto de Campos, espírito, no encerramento de seu livro Boa Nova, apresenta uma belíssima narrativa sobre a vida da mãe de Jesus, começando pela sua presença junto à cruz do Calvário, registrando a seguir a sua atuação em Efésio, ao lado de João, quando dedicou-se com muito amor a todos os sofredores, e termina descrevendo a desencarnação tranquila de Maria, já em idade avançada, ao lado do Filho amado. Deixando o corpo físico, ela foi cercada por multidões de entidades elevadas, mas antes de partir às esferas mais altas, desejou visitar os locais onde o Filho exerceu o seu ministério sublime, sendo de imediato conduzida à Palestina. Após rever tantos locais de grata memória, lembrou-se dos discípulos perseguidos pelo amor ao Mestre, e acompanhada da caravana, dirigiu-se aos cárceres de Roma, onde centenas de cristãos sofredores encontravam à espera do martírio e da morte. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se uma jovem encarcerada de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores na terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo enternecimento a mão a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores de que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instante, seu canto melodioso era acompanhado pela centena de vozes do que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvides o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração brando o silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe o seu perfume. Encerrando nosso pequeno estudo, transcreveremos um tópico de um interessante trabalho do irmão Saulo, professor José Herculano Pires, 1914-1979, e uma bela página de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, textos regidos especialmente para o lançamento do primeiro disco da série Música à Luz da Oração. No Espiritismo, a música não tem a aplicação litúrgica das antigas religiões, por não existirem na religião espírita, essencialmente espiritual, segundo o ensino de Cristo, a samaritana. As formas exteriores do culto não bastante, sua aplicação é múltipla, desde a simples preparação de ambiente nas reuniões de prece até a contribuição para as mais complexas experiências de ordem científica. Mas existe ainda mais alguma coisa. O Espiritismo revela a continuidade da música após a morte, faculta ao homem a percepção da música sublime nos planos espirituais através dos mais variados fenômenos mediúnicos. A música celeste, de que tanto falam os místicos e os santos, deixa de ser uma expressão alegórica para se transformar numa realidade verificável. E o que é mais importante, verificável através da pesquisa da experiência. O Espiritismo prova a importância fundamental da música para a evolução do espírito, não somente no plano da vida terrena, mas também na vida espiritual. Irmão Saulo, deixa que o teu coração voe além do horizonte, nas asas da música sublime que veste no céu a terra, que veste do céu à terra, a fim de conduzir-nos da terra ao céu. Ouve-lhe os poemas da eterna beleza, em cuja exaltação de harmonia tudo é gloriosa ascensão. Nesse arrebatamento, as esferas do sem-fim, o silêncio será a criação excelsa em tua alma, a lágrima ser-te-á soberana alegria, e a dor será o teu cântico. Escuta e segue na flama do pensamento que transpõe a rota dos mundos,
associando tuas preces de jubilosa esperança às cintilações das estrelas. Não te detenhas. Cede à cariciosa influência da melodia, que te impele à distância da sombra para que a luz te purifique. Pois a música que te eleva a emoção e te descarrega a grandeza da vida significa entre os homens a mensagem permanente de Deus. Emmanuel. Anuário Espírito de 1989. Possível acontece. O fenômeno Leonice. Uma menina de 13 anos provoca fenômenos estranhos que intrigam seus parentes e vizinhos. Desde a semana passada, a rotina da família de Anildo Fitz, operário de uma olaria em Santa Rosa, a 536 quilômetros de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, passou por uma grande transformação. Todos os dias aparecem curiosos em seu pequeno sítio de 5 hectares, interessados em bisbilhotar os estranhos acontecimentos que se produzem no casebre de uma sala e 2 quartos ocupados pelo operário, a mulher e uma filha. O fenômeno chama-se Leonice Fitz, 13 anos de idade. Em torno dela ocorrem coisas que alguns estudiosos classificam como paranormais. Correntes religiosas atribuem a reencarnação de espíritos e a maior parte dos cientistas classifica como fraude. Segundo sua família e seus vizinhos, a força mental de Leonice Fitz, uma menina que gosta de assistir ao programa da Xuxa e repetir o 5º ano primário, já provocou a explosão de lâmpadas elétricas, fez cadeiras saírem do lugar e produz ruídos ensurdecedores por toda a casa. Leonice, sem que a menina se mova, o acolchoado começa a enrolar na direção do seu corpo. O colchão se dobra sobre ela e chega a formar um ângulo de 90 graus em relação ao chão do quarto. Até pouco tempo, ela sempre foi uma menina igual às outras, disse sua mãe, Emma Fitz. Na manhã de quarta-feira passada, um grupo de 10 pessoas assistiu de perto ao mais espetacular desses fenômenos. Acompanhada de fotógrafo e cinegrafista, Leonice entrou em seu quarto, deitou-se na cama e cobriu-se com seu acolchoado de penas. Nesse momento, todos ouviram um ruído de várias batidas na parede, mas não havia ninguém fazendo barulho do lado de fora. A cena mais impressionante veio a seguir. Leonice estava imóvel, com os braços sobre o colchão, sobre o acolchoado, quando seu coberto começou a mover-se dos pés e dos lados em direção ao corpo da menina, como se as abas da peça estivessem sendo atraídas ou puxadas para o meio da cama. Dava medo. Em uma sequência que durou cerca de 10 segundos, ocorreu um fato ainda mais espantoso. O colchão de espuma de sua cama, com 10 centímetros de espessura, começou a sair do lugar. O lado esquerdo elevou-se pouco a pouco, dobrando sobre a menina, até que a ponta do colchão formasse um ângulo de 90 graus em relação ao chão do quarto. Em seguida, tudo voltou ao normal rapidamente, como se uma pessoa tivesse largado o colchão de volta sobre a cama. O acolchoado, no mesmo momento, voltou ao lugar. Essa mesma cena foi repetida mais 3 vezes, uma após a outra. As testemunhas da cena do colchão fizeram uma vistoria pela casa em busca de elementos que indicassem a possibilidade de uma fraude. O colchão e o acolchoado foram examinados em detalhes e à procura de fios quase invisíveis que pudessem ter sido utilizados para movimentá-los, mas nada foi encontrado. O radialista Heitor Fernandes, da Rádio Noroeste de Santa Rosa, chegou a entrar embaixo da cama para saber se ali havia algo diferente. Nada. A menina Leonice parece assim destinada a figurar no já grosso almanaque dos brasileiros, que fazem coisas em que muitos só acreditam depois de ver e outros nem vendo acreditam. Uma galeria que tem representantes ilustre no falecido Zé Arigó, a quem se atribuem operações a canivete. Uma estrela mais recente, Thomas Green Morton,
que exibe poderes paranormais em Pouso Alegre, sul de Minas, diante de clientes como a cantora Simone e a atriz Lucélia Santos. Em Santa Rosa, a menina Leonice começa a conquistar fama parecida, não acreditando em assombração, mas garante que vi uma cadeira se deslocar sozinha por vários metros, afirma o prefeito Ernie Friedrich, do PDS. A médium Leonice Fitz, em Santa Rosa, diante da sua residência. Ela era uma boa aluna, mas desde o ano passado começou a apresentar um comportamento muito estranho. Recorda-se sua professora Tereza Busnello da Silva, 36 anos. Segundo a professora, em plena sala de aula, Leonice provocou um acontecimento que ela mesma define como um redemoinho. Conforme Tereza da Silva, o boné de um aluno que estava em cima de sua carteira saiu voando pela janela e foi parar no telhado. Meus livros caíram no chão e os cartazes da parede começaram a balançar, conta a professora. Não havia nenhum vento naquela hora, garante. A própria menina não gosta de falar sobre o que acontece com o seu colchão, nem com os objetos de sua casa. Sua mãe, que como toda a família é de religião evangélica, espera que em breve tudo volte à normalidade. Creio que ela vai poder curar-se, diz a mãe. Fenômenos como o caso Leonice sempre intrigaram os cientistas, que no entanto pouco pesquisa sobre essas questões. Ainda há espera de respostas mais complexas nos laboratórios. O que ocorre em Santa Rosa não oferece evidência de uma fraude, mas integra aquele conjunto de atos que os cientistas encaram com muita cautela. Revista Veja, São Paulo, 27/4 de 1988. O programa Fantástico da TV Globo, de 24/4/88, mostrou o deslocamento nítido de um acolchoado que cobria Leonice, deitada em sua cama e com os braços erguidos. No momento da reportagem, um senhor exclamou como se estivesse conversando com espíritos: "Se você for homem, dê 3 pancadas, e 6 se for mulher." A seguir ouviram 6 fortes pancadas na parede da madeira. Também os espíritos atenderam a um pedido daquele mesmo senhor e produziram um ruído semelhante semelhante a um arranhado na parede ao lado da médium, ainda deitada. Fenômenos paranormais assustam cidade do sul, populares, e até o prefeito afirma que a menina Leonice, de 13 anos, atrai espíritos. Objetos se movem sozinhos e sons assustadores surgem em torno dela. Mercedes Fredericks disse que seu marido, o prefeito Ernie, contou que a cama onde Leonice estava deitada pulava e as pontas dos lençóis avançavam sobre ela, formando nós. Além disso, a menina teria sentado numa cadeira que em seguida pulara e caíra metros adiante. O fenômeno repetiu-se em outra cadeira. Muito assustada, a menina disse que já teve diversas visões protagonizadas por uma mulher vestida de branco. Jornal Globo, Rio de Janeiro, 19/4 de 1988. Anuário Espírita de 1989. Esclarecimento Espírita. Os médiuns de efeito físico são mais especialmente aptos a produzirem fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Podem-se dividi-los em médios facultativos e médios involuntários. Os médios facultativos são aqueles que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritos por ato de sua vontade. Os médios involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce com o seu desconhecimento, não tem nenhuma consciência do seu poder, e frequentemente o que se passa de anormal ao seu redor não lhe parece em nada extraordinário. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente entre crianças muito jovens. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, questão 160 e 161. Leonice Fitz, um médium de efeito físico, Santa Rosa, Rio Grande do Sul.
Anuário Espírita de 1989.